No nosso último papo, a gente falou sobre as eleições nos Estados Unidos e o atentado contra Donald Trump. Enquanto alguns ainda tentavam questionar se a tentativa de assassinato ao favorito para as eleições desse ano era autêntica, a CIA reconhecia a falha na segurança. Na convenção do Partido Republicano, Trump anunciou seu candidato a vice, J.D. Vance, e a sua escolha gerou uma grande reação por parte da mídia americana. Controlada pelo establishment e pelo Deep State, eles parecem estar desesperados com o crescimento da direita no mundo inteiro. Para piorar sua situação, tiveram que forçar a saída de um senil Joe Biden da corrida presidencial, abrindo espaço para sua vice. Coincidência ou não, poucos dias depois, a campanha de Kamala Harris bateu um gigantesco recorde de doações, o que é apenas um dos vários exemplos de como o poder financeiro de grandes bilionários está controlando, ou pelo menos tentando controlar, as discussões políticas ao redor do mundo, e no Brasil isso não é diferente. Grupos como o BTG Pactual e os irmãos Wesley e Joesley Batista estão faturando bilhões em acordos com o governo, e o alinhamento de Fernando Tachad com a Faria Lima é tão grande que até o PCO já está pedindo a saída do ministro. Hoje vamos nos aprofundar nesse tema também e entender como as políticas do ministro da Economia do Lula podem piorar ainda mais a vida da população brasileira, sobretudo depois do crash financeiro que teve início no Japão. Mas antes, claro, vamos falar de um dos grandes temas internacionais do momento, a crise das eleições na Venezuela. Afinal, Lula está sustentando o regime ditatorial do Maduro? A oposição realmente venceu as eleições? E quem são os opositores do Maduro? Por que a imprensa está tentando aproximar o Maduro do Bolsonaro? Bom, enquanto todo mundo tem falado em Venezuela, crise financeira, Olimpíadas, algumas movimentações da mídia podem indicar uma nova caça às bruxas na política brasileira. E esse é um tema que, à primeira vista, pode ter passado despercebido para muita gente, mas pode ditar o futuro da política brasileira e mundial. Quem falou sobre isso numa coluna do Estadão foi Luiz Sérgio Henriques, que é tradutor, ensaísta e organizador das obras de Gramsci no Brasil, A Resistível Ascensão do Nacional-Populismo. E aí, meus amigos, como vocês estão essa semana? Foram bem? Tudo certo, tudo em ordem por aqui. E você, Arthur, tá tudo certo? Tudo certo, Trélio. Tranquilo. Semana foi calma, né? Pois é, a abertura deu meio programa já. Pois é. E, cara, esse programa aí são 5 programas. Pois Haja é. assunto polêmico. Pois é, quem quer começar a falar desse artigo que tá chamando todo mundo que eu não gosto é extrema-direita? Eu voto pelo Kim. Voto no Kim. Queria ouvir Então Kim Paim. vamos lá, né? Esse texto aí, eu acho que eu o li com poucas horas que foi publicado. E aí eu tento sempre seguir uma linha, né, que eu leio e sempre procuro ver. Eu leio, tento também olhar quem é a pessoa que publicou o texto. Sempre falo isso para as pessoas. Porque quando você para e olha o jornal no Brasil no final do dia, são poucas pessoas que pautam todo o debate público. Pode ter muito jornalista diverso, mas quem publica assim textos mais importantes que vai para frente, e em especial os bastidores, né, aquelas notas de bastidor, que são as fofocas, e tem sempre algum objetivo: queimar alguém, promover alguém, enfim. E aí são os colunistas de política. Então, estava no Estadão, sempre leio os editoriais do Estadão, saber como é que anda o golpismo no Brasil. Eu gosto de deixar isso bem claro, né? O Estadão assim, eu acho que talvez não exista nem outro brasileiro mais golpista do que Júlio de Mesquita Filho. Ele realmente é um golpista maior da história, participou do golpe da República, depois tentou dar o golpe em 32, depois participa de 64, enfim. E aí, eu vendo o texto do Estadão, vi o conteúdo, que já é bem intrigante, e aí no final do texto está explicando quem é o autor, né? O cara é o organizador das obras do Gramsci no Brasil. Aí você para e se pergunta, poxa, o Estadão, um veículo liberal, mas olha quem que está ganhando espaço no Estadão. Aí você vê aquele mesmo movimento que a gente já comentou em programas passados, que aconteceu mais recentemente na França, com a Le Pen, onde os liberais, junto com a esquerda e a extrema esquerda, basicamente todo mundo igual, se juntaram para derrotar a grande ameaça. A grande ameaça é exatamente o que esse texto define como o nacional-populismo. E também é um termo que vem aparecendo agora com uma certa frequência, né? Populismo, 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 populismo.
Acho que eles viram que o reacionário não está dando muito certo. Talvez a população queira realmente uma reação, ou enfim, conservador também não está dando muito certo, porque as pessoas, você olha a questão em termos morais, o pessoal acha que está demais toda essa agenda identitária, agenda do que tudo está acontecendo, e aí eles agora estão apostando contra o chamado populismo, o que eu acho que também vai dar errado, porque quando a população vê, peraí, então, está contra o povo, não quer um político que está pró-povo, mas a turma não descansa. Os militantes seguem a mil. E aí ele sai comentando, ele sai discorrendo sobre várias coisas, e aí aquela regra, talvez a regra mais importante da política, de que se a Globo, o Estadão e o establishment está de um lado, o povo deve se posicionar do outro, acho que é o ponto central. Ele faz toda uma construção, ele fala sobre 1001 coisas, 1001 desafios, e coloca como os nacionais populistas estão avançando nessas áreas e obtendo êxito. E no final do dia, ele traça todo o roteiro do que ele está falando, e o termo a manchete nacional que é uma coisa assim, irresistível, porque ele fala, se esse aqui é o roteiro, já sabemos o que fazer para a gente resistir a esse movimento. E aí ele vai citando o seguinte, a gente precisa criar um caminho para que o povo volte a acreditar no establishment, o povo volte a acreditar no status quo, o establishment tem que ceder um pouquinho na agenda de costumes, para o povo acreditar que o establishment tem alguma preocupação, com algum sentimento nacional. E aí, se fizer mais ou menos isso, é bem capaz de que o establishment consiga, né, recuperar a confiança da população nas instituições que andam muito abaladas. Então ele dá aquele todo o roteiro. Então você vê, essa é a grande preocupação hoje do establishment nacional. O crescimento de grupos políticos, movimentos, focados na agenda nacional, focadas na soberania nacional, que é a pauta aí, quando você até olha, por exemplo, as discussões do dia a dia. Normalmente a gente fala que existe a esquerda, né? O debate público, vamos botar assim, nos últimos 10 anos, sempre teve o debate público das pessoas que debatem, não da imprensa, mas rede social. A própria direita sempre escreveu, você tem a esquerda e você tem o chamado globalismo. Era sempre pintado meio que com outro movimento e sempre a gente apontava que a esquerda flertava com o globalismo. E você vê, o contrário de um globalismo é um localismo. E o localismo está diretamente ligado a uma questão nacional, soberania nacional e essas pautas que tanto vem incomodando os homens do poder, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja agora na Inglaterra, na Ásia, na Inglaterra. Então, assim, é o grande assunto do momento, é o grande movimento, é algo que não começou agora. No Brasil, eu ainda acho que é um movimento... Eu não sei o que falar no Brasil. Eu acho que é um movimento que ainda está pequeno. Por mais que no Brasil você tenha uma figura como Bolsonaro, ele vem, um resgate à pátria, um resgate aos valores, bandeira do Brasil, o pessoal volta a se orgulhar, vestir verde e amarelo, se preocupar com questões internas, Bolsonaro falando sobre soberania nacional. Quando você olha para a classe política do Brasil, até mesmo a de direita, você vê que o pessoal, sabe, não é um assunto que está na pauta central do dia a dia. A galera comentando sobre isso. Pô, e aí, a soberania nacional? Pô, olha isso aqui, olha aquilo outro. Vou tentar trazer um exemplo concreto. Projeto de lei do Felipe Barros, né, a PL da soberania nacional, que envolve as ONGs. Eu vi quem deu esse exemplo muito bem foi até o Marfinha, e aí ele falou que ele enxerga esse projeto com uma certa similaridade com o projeto do Paulo Eduardo Martins, que deu enquadro nos sindicatos. Você vê que o projeto do Paulo Eduardo Martins, depois que ele foi aprovado, os sindicatos brasileiros basicamente sumiram, desapareceram. Cadê os sindicatos? Talvez esse projeto do Felipe Barros tenha o potencial de ser algo similar, de você conseguir dar um enquadro nas ONGs e deixar que a coisa não avance. Só que desde que esse projeto foi aprovado, o que aconteceu? Para onde nós fomos? Sabe, sequer teve um debate público, você não vê deputado falando sobre isso, deputado colocando isso na mesa. Você vê temas como o debate sobre a exploração da margem equatorial, a nova fronteira a ser explorada. O próprio Estadão essa semana publicou editorial com estudos mostrando que a partir de 2030 o Brasil pode começar a enfrentar uma redução na sua produção diante da diminuição de suas reservas do pré-sal.
Então, assim, a gente está no cenário que a gente está vendo que o petróleo brasileiro ele vai acabar naquela região. Não é que o petróleo vai acabar, mas naquela região, pré-sal, na costa, vai acabar. E aí? O que vai ser feito? Qual é o plano? Então, a gente tem ali uma região riquíssima em petróleo, mais de 30 bilhões de barris estimado. A Guiana Francesa está explorando a rodo, feliz da vida. No Brasil não pode por causa da Marina Silva e do IBAMA, seguindo ordens internacionais. E é um assunto que você não vê ganhar atração na direita. Então, assim, por mais que a direita brasileira ela tenha sentimento de patriotismo, ela seja anti-woke, já tem esse processo, mas você vê que falta essa componente mais nacional, esse debate diário, constante, trazendo esses pontos, combatendo essas coisas que aparecem diariamente, ainda meio incipiente, que é algo diferente, que já está ocorrendo assim com muito mais intensidade na França, a Hungria, Portugal, o próprio Estados Unidos, né? O próprio Trump é conhecido como um nacionalista econômico. Enfim, para fechar todo esse raciocínio, eu acho que, como falamos anteriormente, se a turma do poder, se o establishment, se o organizador das obras de Gramsci está falando que esse é o problema, talvez essa é a solução para vários problemas que o Brasil vem enfrentando. É apostar em soluções nacionais com foco soberano. Ainda mais com essa crise mundial se aproximando aí, né? Econômica, a gente precisa produzir coisa nossa mesmo para vender, enfim. Pelo menos essa é a minha sensação aqui. E eu vou passar já para o Arthur, porque, enfim, depois eu falo um pouco sobre o que eu pensei enquanto você estava falando aí. Então, eu só complementaria, eu concordo com o Kim, esse discurso, por exemplo, da soberania, a gente tem batido muito nisso, que hoje quase ninguém mais, quer dizer, não é ninguém, é um assunto que está sendo deixado em segunda ou terceira importância na pauta do planejamento da discussão de vários assuntos do Brasil. Só que quando eu li esse artigo, eu te confesso que eu não me surpreendi. Por exemplo, tem um livro que eu sempre recomendo, que eu acho que é um livraço, chama Globalists. Eu li em inglês, acho que já tem em português a tradução, que acho que é Globalistas, é de um charado do Kim, se chama Quinn, Q-U-I-N-N, Slobodian. Não é o Kim Paim, mas é o Quinn Slobodian. E ele começa contando uma história que tem a ver exatamente com o momento que a gente está vivendo hoje, que é nada mais, nada menos, o momento em que esses neoliberais surgem e eles entendem que o maior inimigo da economia é o Estado. Então ele coloca isso de uma forma muito, muito direta, que tanto a democracia quanto o Estado acabam sendo o maior inimigo do neoliberalismo. Porque o neoliberalismo, essa ideia de globalização, ela vem com a ideia de duas coisas, que é a divisão internacional do trabalho, que eles falam sempre, né? Dizem, isso é sensacional, cada um faz um pedaço de coisa no mundo, mas o que eles não contam é que para você ter divisão internacional do trabalho, você precisa da divisão internacional dos recursos, entendeu? Para poder planejar a economia. Então, se aquele cara é especialista em fazer prego, bom, então a gente precisa mandar material, a matéria-prima necessária para isso para lá, né? Se esse país não tem, nós vamos tirar de outro lugar. E para isso tem que ter essa flexibilidade, né? Tanto que a commodity, como a gente chama, ela deixou de ser algo essencial e o pessoal até usa. Cara, a commodity é uma coisa que tem um preço igual no mundo todo mundo paga igual. Já com essa ideia de se construir uma alocação dos recursos. E esse cara ele mostra nesse livro, a história, chama acho que o fim do império e o começo do globalismo. Ele mostra em detalhes todo o surgimento do globalismo. Né, e como isso foi feito pelo neoliberalismo, e como a principal mensagem dos pensadores que foram patrocinados pelo Rockefeller, exatamente patrocinados pelo Rockefeller, patrocinados pelo Rothschild, inclusive ele mostra as conferências que foram patrocinadas, e mais na frente também foram patrocinadas pela Ford Foundation, quer dizer, a mesma galera sempre, como diz o Kim, né? Roda, 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 tá a mesma galera lá. Então, o que acontece? Esse cara conta e mostra em detalhes o surgimento disso. E qual é a grande mensagem desses pensadores? É quando tem um congresso, teve um em Annecy e teve um que foi em Paris, que foi o colóquio de Lippmann. No colóquio de Lippmann, os caras chegam à seguinte conclusão, escrevem isso e fazem esse trabalho,
que era necessário separar a economia da política. Então, era para você construir uma constituição econômica para se garantir uma separação disso. E a forma de se fazer isso, você começar a separar esse ente, que é a economia, da política, teria que ser feito pelo método jurídico, pelo judiciário. Então, o judiciário seria um agente dessa implementação. E a partir daí, o que você começa a ver é exatamente um esvaziamento contínuo, paulatino, da soberania dos países e cada vez mais uma construção de uma constituição global que começou pela parte econômica, mas tem se expandido também por recursos naturais, ambientais e etc. Então, quando você lê essa questão do Estadão, o que está acontecendo? Esse cara é só mais uma peça, só mais um defensor, né, um palestrante, aí, uma voz, uma caixa de ressonância desse movimento que não é só do Estadão. Existe um movimento hoje global. Hoje, eu estou na Europa essa semana, né? Estou aqui em Lisboa, e você lê a mesma ideia nos jornais daqui, a mesma ideia no Financial Times, a mesma ideia em tudo que é lugar, que o nacionalismo é algo perigoso, extremista, e que tem que ser combatido pela via judicial, não é apenas política. Ou seja, impedir o cara de ter a chance de ser eleito politicamente, para mesmo, né, que é o que eles estão tentando fazer. É isso aí. É isso. O que é esse nacionalismo para esses caras? É simplesmente, cara, a revolta hoje, que é o perigo que eles estão achando, de uma classe média que está extremamente amassada, né, num mundo que está cada vez mais rico e todo mundo e a classe média cada vez mais pobre. Então os pobres continuam pobres, a classe média está ficando mais pobre, só que o mundo está cada vez mais rico. Então o cara olha em volta e a vida está ficando insustentável. Eu converso com muita gente, sempre que eu tenho oportunidade, gente, eu chamo de realmente assim, um trabalhador, né, do dia a dia, o garçom, o cara do restaurante. Eu pergunto como é que está a vida. A grande maioria dos caras, às vezes fala, uma vida difícil e tal, eles têm usado esse termo, eles têm usado insustentável, entendeu? Então, eles estão começando a se sentir cercado pelas circunstâncias. E aí, é como se o cara não tivesse saída, né? Como não tivesse saída. Então, esse movimento que o Estadão está falando não é apenas uma mera crítica política, é uma ideia de combater esse sentimento antiglobalista que está questionando todas as pautas da ONU, que está questionando as ações da ONU, né? E eu quero fazer um parênteses, que hoje eu te confesso, eu acho que o Kim recebeu também, eu vi um vídeo do Bruno Dantas, cara, eu te confesso que eu me assustei com o que ele falou, feliz, né, como auditor, falando que a ONU, por exemplo, tem um orçamento de 70 bilhões por ano, dos quais o Brasil contribui com 222 milhões, mais de 1,5 bilhão de reais, né? Mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, e que desse orçamento de 70 bilhões, apenas 40 bilhões, um pouco mais de 50%, é auditado. Ou seja, quase 35%, 45%, desculpe, não é auditado. Porque aí ele falou assim, não, mas isso foi discutido na Assembleia, né? Na Assembleia que vota os Estados Unidos. É os Estados Unidos que decide por mais dois caras. Então, o que a ONU faz com esse dinheiro? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não tem transparência. Quer dizer, os caras que falam de transparência, de compliance, combater a corrupção, compliance, não sei o quê, prestação de conta, austeridade, não dão auditoria para mais de 40% do seu orçamento anual. Então você vê que a revolta do Caminho do Povo é revolta contra isso, entendeu? E aí, obviamente, o Estadão hoje está tentando inverter essa pauta e defender a ONU. É isso. E esses 30 bis são tirados dessas pessoas, né? Nós, inclusive. Porque se só vem do Estado, de governos, né? Que pagam para a ONU. Porque a ONU não recebe, pelo menos até onde eu sei, a maior parte do dinheiro que ela recebe é de governos, não da iniciativa privada. E mesmo que fosse tudo mancomunado, né? Mas aí, então esse dinheiro vem da gente. Por que uma prefeitura tem que ser transparente e a ONU não, né? Não faz sentido. Mas não sabe quais são os programas que ela está fazendo, né? Bom, a gente sabe, né? O pior é que a gente sabe. O que a gente sabe, a gente não gosta, a gente não quer.
Mas você falou, só para fechar esse assunto, então, a coisa a impressão que eu tenho é que esse artigo ele tá falando mais ou menos assim: puta, galera, exageramos, vamos dar uma voltadinha aqui na agenda para o pessoal, para tudo continuar igual. Ele não tá sugerindo uma solução, uma coisa para resolver o problema. Ele fala assim: ih, cara, acho que a gente exagerou um pouquinho, o pessoal tá percebendo, vamos baixar a bola. Essa foi a primeira coisa. A segunda é o negócio do palavreado, né? O meu pai, quando era de esquerda e jovem, ele chamava todo mundo de fascista. Na época, já, essa coisa do fascista já vinha de lá. Depois começou a ser conservador. Quando eu era jovem, o conservador era um palavrão. Essa mudança do conservador para ser uma coisa que boa parte do mundo fala, não, mas é legal ser conservador, é um negócio de 2000 e pouco para cá. Não é um negócio muito... Então, eles sempre vão buscar uma palavra para te desumanizar. Assim foi na Alemanha do Bigodinho lá. Então, essa coisa, o que eles estão fazendo, o que me assusta muito, é que todo totalitarismo reduz as pessoas a um xingamento na cabeça deles. Agora vai ser o populista, antes era o fascista, que virou xingamento de tudo, então não serve mais. Depois o conservador, que virou quase um elogio para quem não acredita, então não serve mais. Agora eles estão querendo, não, é esse pessoal da extrema-direita. Extrema-direita também não colou muito. Vamos então de populismo, nacional-populismo e não sei o quê. Então eles sempre vão buscar um termo, né? Isso eles fazem muito bem. A gente até às vezes consegue fazer o oposto, mas o nosso é mais orgânico. Parece que os caras tem um papo, porque surgem umas palavras do nada, né, que eles usam né, justamente para demonizar, né? Para demonizar. Enfim, é isso aí. E quando você fala é mais uma peça, tá tudo interligado, né? Não é uma coisa só. Todas essas coisas... você falou, existe um problema jurídico, né, no mundo, os caras estão querendo usar o judiciário, a parte jurídica, mas está tudo interligado, a mídia, o jurídico, é meio que Claro. é uma roda só, né? Então isso aí ficou bem claro. Fazendo então um complemento ao ponto do Kim, para mostrar como esse cara é incoerente, o Kim falou da Petrobras. Acho que a gente vai falar semana na frente. Mas, por exemplo, os caras falam que a Petrobras não podemos explorar o petróleo na Guiana Francesa, não podemos explorar, é cheio de problema. Somos obrigados a fazer leilão de concessão e quem tem comprado tudo é a China. Quer dizer, não é uma empresa, né? Então, como assim? Como assim? Então, olha a importância do projeto do Felipe Barros para exatamente segurar essa onda. Mas nós estamos vivendo em tempos difíceis, porque eu acho que o nosso maior problema é que a gente joga com honestidade intelectual, entendeu? E os caras jogam com cinismo. O exemplo claro disso é o nosso próximo assunto, porque até ontem na Venezuela tinha democracia até demais. E agora o Maduro já é o Bolsonaro encarnado. Então, como que vocês respondem a isso? Como vocês estão vendo a crise na Venezuela? Kim Paim primeiro, para dar os seus 5 centos aí. Mas a crise da Venezuela é uma crise que não vem de hoje, né? Ela tá aí, não sei nem se ela tá pior, tá melhor, porque é difícil fazer essa comparação. Eu acho que a questão da Venezuela, na verdade, no momento atual, ela só mostra um pouco mais, não que ninguém saiba, do que se tornou a imprensa no Brasil, do que se tornou os poderes no Brasil, nessa nova gestão, né? A nova política internacional do governo. E eu não estou falando isso porque o Lula não tomou o lado da oposição, porque o Lula não aceitou o que foi dito, tudo mais. Mas porque, assim, é absurdo, o pessoal fala tanto de independência, soberania de uma nação. Você está vendo que o que está sendo feito lá é você realmente acabar com qualquer chance da existência de qualquer movimento contrário. O que o governo Lula, ao lado da imprensa, vem fazendo é legitimar. Por mais que fica nesse papinho de, não, estamos aqui esperando o Maduro publicar as atas. Amigo, já passou quase 2 semanas. Ele não consegue as atas, ele não vai apresentar mais. O Maduro ainda vai fazer um pronunciamento, ler a passagem da Bíblia que fala que bem-aventurados são os que não veem e creem.
Sabe, assim, é um abuso. O cara abusa da sua inteligência. Aí você vê a imprensa chamando o cara de bolsonarista. Aí você fala assim, cara, bolsonarista pelo quê? O que foi que Bolsonaro fez ao longo de seu governo? O poder judiciário estava contra Bolsonaro a todo momento. Não ele sendo utilizado por Bolsonaro para perseguir seus opositores. Aí a galera fala, não, mas Bolsonaro cooptou as forças de segurança pública. Cooptou como? O que foi que ele fez? Porque o que saiu agora no Globo é que você pega a sua PRF, você tem 5 superintendentes que são filiados ao PT. Quem que era filiado ao partido de Bolsonaro na era dele? Como é que ele cooptou? Sabe? E eles estão brigando com a verdade, vão mentindo, vão insistindo. Aí você vê, não, porque ele é Bolsonaro. Fez o quê? Sabe? Reprimiu pessoas nas ruas, mas Bolsonaro nunca reprimiu nenhum tipo de manifestação. Na verdade, só tinha manifestação pró-Bolsonaro, né? Os petistas, ninguém sabe onde é que andavam. Então, assim, dia após dia, é uma nova narrativa, sem pé, sem cabeça, que você bota a mão na consciência e fala, meu Deus, o que é que está acontecendo no Brasil? E as pessoas parece que não têm nenhum interesse de raciocinar, de se questionar, de aceitar nada, compra aquele pacotinho pronto que vem embalado pela Globo News, Lula, o grande guerreiro do povo brasileiro, herói nacional, Celso Amorim, né, o grande as da relação internacional do Brasil, e a coisa vai avançando. Aí você traz a situação para o Brasil. A direita está em peso contra o Maduro, óbvio, questões que são bem óbvias de se entender. Uhum. Aí você tem a imprensa que fica naquele morde-a-sopra, fede não cheira, e nessa situação você ainda vê que tem um terceiro grupo, você pega aquela esquerda mais, sei lá, tradicional, mais antiga, né, a esquerda trabalhista. O pessoal também tem uma visão romântica, que não, o Maduro ele está contra os Estados Unidos, então não importa, dado que a oposição está fazendo, tem algum fundamento. Eu, desde o primeiro dia até fui atrás, né, falei, o que é que tem na Biblioteca Nacional, o programa sobre a Maria Corina Machado? Tem algumas coisas engraçadas sobre ela. É um apoio que ela tem, internacional, pautas que no passado ela já defendeu, mas entre você tem algum tipo de desconfiança com a Maria Corina, todo o movimento está acontecendo, e você, por exemplo, vê que a oposição apresentou documentos, mais de 24 mil documentos, que são as atas das mesas, um total de 30 mil, passa de 80%, que tem um código hash, que é um número gerado quando você... Basicamente, você pega assim, diversos dados, você compila esses dados e tem um algoritmo que compila aqueles dados no número. Aquele número ele valida todos esses outros dados. Então tem um código hash, tem assinatura física de pessoas, tem QR Code, tem tudo aqui, ó. E com essas atas, mostra que o Edmundo Gonzalez mais venceu de lavada, assim, 7,1 milhões de votos. Na pior das expectativas, que foi um grupo que não analisou todas as atas da oposição, mas, sei lá, um pouco menos, ainda tinha 6 milhões e 900 mil. Ele ainda tinha 500 mil a mais de votos do que o CNE disse que o Maduro teve. Então, assim, gente, olha só, eu entendo aí vocês têm um pé atrás com o imperialismo norte-americano, mas também, assim, vocês estão negando a realidade. O Maduro não apresenta ata, o Maduro fica de piadinha, fica de tititi. Aí, ele, assim, ainda tem uma coisa que é pior. O cara dá todos os exemplos que ele é um mau caráter. O cara chega e fala, não, porque o Elon Musk invadiu o CNE. Cara, pelo amor de Deus. Gente, vocês não estão vendo aqui, eu sei que você é de esquerda, companheiro. Companheiro, você é de esquerda, mas não seja gado, sabe? Pelo amor de Deus, olha o que você tá fazendo. Não, mas não sei o que a CIA, tudo pros caras é a CIA. Os caras não conseguem achar que o Maduro também pode ter errado, pode ser um miserável. Ah, mas... Porque o povo não aguenta mais o cara, né, pô? Mas o povo processou pelos embargos. Irmão, ninguém aguenta mais o Maduro, cara. Não quero explicar pro pobre que foram os embargos. O pobre quer só que a vida dele ande pra frente. Ele não tá preocupado com os embargos, cara. Ele não tá preocupado com tua ideologia política esquerdeira. Amadurece, sabe? Você vai pra onde pra isso daí? E do outro lado, a turma da direita também tá reclamando. Mas você vê que quando teve a questão do Maduro, para puxar o tema anterior, tem uma grande repercussão no Brasil, né? É um negocinho que a galera coloca pra frente, eu acho que é importante, que mostra, pô, o cara é aliado do Lula, né? A imprensa passou pano, ele veio no Brasil, expõe como
o Lula é descompromissado e não é cobrado por causa disso, todo aquele contraponto que faziam com o Bolsonaro, mas, querendo ou não, quando você olha a Venezuela e você olha o mesmo comportamento que aconteceu, que quer dizer, já aconteceu um pouco, e vai acontecer na eleição americana, você vê que às vezes a direita ela dá muito mais atenção para temas que talvez não sejam tão prioritários para o Brasil, enquanto temas que são realmente centrais, às vezes eles ficam ali meio em segundo plano, sabe? Para uma Mas, questão que a Kim, gente falou antes. nesse caso, demonstrar, por exemplo, a incongruência quando eles falam pô, que legal, lá eles conseguem auditar e foi por isso que eles conseguiram comprovar. Aqui a auditoria já é mais complicada, tem várias coisas. Eu nem vou falar aqui, porque inclusive nem sei o que eu posso ou não posso falar, o que já é um absurdo. Mas você comparar isso não é também falar um pouco do Brasil com medo da próxima eleição? Por exemplo, mostrar assim, ó, mas, por cara, exemplo, a próxima eleição a gente pode se eu não tô defender falando que é disso, né? ruim e que deva parar. O que eu tô falando é o seguinte: como é que a gente engaja mais para divulgar, sei lá, os vídeos das passeatas contra o Maduro, contra isso, contra aquilo outro, a passada de pano da Globo? A gente engaja mais nisso do que a população se revoltar com a medida provisória do governo Lula, que aumentou a conta de luz de todo mundo. Puta, Sabe, uma canetada. Uma canetada. E que tem que ser referendada pelo Congresso. Então, assim, se tiver uma gritaria, talvez você ainda consiga reverter isso e você não pague. Então, assim, é uma coisa que vai interferir diretamente, tua vida vai ficar mais pobre. Faz E sentido. não ter essa mesma repercussão. Eu entendo, pô, é importante, não é para deixar de falar, eu falo isso constantemente, gente, não é para a direita deixar de falar da agenda de costumes, parar de bater na agenda woke, parar de falar o que ela já fala, ela tem que falar tudo isso daí, abraçar também a agenda de liberdade de expressão, que ela fala todo santo dia, mas além disso, tem que colocar outras coisas. E não priorizar, é para trabalhar, né? não é para reduzir nada, é para aumentar. É. Eu quero que a direita trabalhe mais. Eu acho que os deputados da direita, eles trabalham pouco. Eu acho que os senadores trabalham pouco. E quando eu digo trabalhar pouco, é realmente trabalhar pouco. Não estou nem falando qualidade. É pouco. Eu acho que esses caras são vida mansa. Eu acho que esses caras da direita são vida mansa. Estão viajando para os Estados Unidos, para a Europa, para esquiar, para fazer isso, fazer aquilo outro. Irmão, eu posso falar porque eu estou aqui 7 dias por semana há mais de 5 anos, sabe? Então, assim, segura a onda de vocês aí. Vocês não trabalham sábado e domingo, só trabalham de terça a quinta, e o pouco faz pouco. Ainda tem assessor para publicar para vocês na rede social. Assim, e os políticos, como eles são seguidos por muitas pessoas, e como são eles que podem tomar as decisões, essa classe política ela precisa se aprofundar. Precisa pautar, ela precisa ir além, sabe? Vamos pegar, para você entender o que eu estou falando, fazendo analogia com outro assunto. Janja vai para as Olimpíadas. Se gastou R$83 mil. É um escândalo. R$80 mil. Assim, eu falo, gente, pelo amor de Deus, vai ser discutido agora. Assim, ó, a gente está num país que não tem dinheiro para orçamento público, a gente está cortando bilhão. Então, assim, ó, toda vez que corta, o que está sendo cortado não é o dinheiro que vai pagar o super salário, não é o dinheiro que vai para a MP, né, do amor. O que sempre é cortado é coisa assim, o governo estava pensando em fazer uma obra, não vai fazer mais. Não, o governo estava pensando em um novo benefício para a saúde, não vai ter mais. O governo estava pensando em um novo plano para a educação, ainda que você fale, mas é um plano só para cooptar votos. Ainda que seja para cooptar votos, o governo tem que tirar o dinheiro do bolso dele e colocar no bolso do pobre. Não vai ter mais. A gente está falando de cortes de bilhão, mas não. O problema é a viagem da Janja. É a estética. O problema é o custo da hospedagem do Lula em Londres. E quando você coloca isso no papel e você compara com os bilhões, você fala, meu Deus, o Brasil hoje está mostrando que o orçamento discricionário do governo, esse livre, ele é menor do que as emendas dos parlamentares. E nada contra o parlamentar ter emenda, só que nenhum parlamentar ele vai conseguir fazer um megaprojeto que vai realmente melhorar a vida do povo. As grandes obras estruturais que melhoram a vida da população, saneamento básico, logística, ela depende de um orçamento gigantesco. Não tem como. Não tem como. Talvez se juntasse todos os deputados do Sudeste e discutissem entre si, poxa, para a nossa região é importante fazer isso daqui. Aí todas as emendas vão no único projeto, talvez funcione, que eu não sei nem se é possível.
Mas não tem esse tipo de discussão. A gente vai ter agora, mais uma vez, tem todo ano, a discussão sobre o orçamento da União. Quantas vezes nós vimos, nos últimos 20 anos, um deputado da direita se debruçando sobre a questão do orçamento? O relator é sempre um cara que tem alguns mandatos nas costas, né? Sempre de algum partido ligado ao centrão, porque se você der a mão ao governo da direita, ele não sabe nem por onde andar, não sabe nem por onde ir. Você pega a tragédia que teve no sul do Brasil. Tem que fazer alguma coisa, tá? Beleza, mas vai fazer como? Vai contrair mais dívidas, só isso e resolveu? Será que não tem nenhum espaço no orçamento? Será que não tem, no Brasil hoje, algo que o governo Lula está gastando que ele não deveria estar gastando? Ou algo que deveria estar gastando mais e não está gastando o tanto que deveria? Eu acho que o governo Lula está gastando muito com a agenda woke, agenda identitária, com muito projeto aí sem pé nem cabeça, alinhado a essa agenda globalista que a gente falou. Então, assim, são aquelas questões centrais para o país que elas sempre ficam em segundo plano em comparação com outras. A grande estética, você vê, não é que seja ruim. A vida toda no Brasil, a vida toda, não é de agora. A Receita tributou os prêmios que os atletas ganhavam. A vida toda. Não foi uma criação do Haddad. Mas porque agora está na moda o taxar de um ministro meme, os parlamentares apresentaram um projeto para o atleta não precisar mais pagar imposto. Sabe? Aí você vê assim, ó, o que é discussão pública? É o puro oportunismo. Cara, vocês são oportunistas. Tá lá o Kim Kataguiri, não, que eu vou protocolar. Protocolei o prédio de lei. Tinha que ser o MBL, né? Tinha que ser o MBL. Assim, é um absurdo. E está sendo discutido bilhões do orçamento. Bilhões. Vocês estão preocupados com 220 mil reais da Rebeca Andrade. São bilhões do seu bolso, cidadão. Acorde. Então, esses que são os pontos. Você pega a questão da Venezuela, quando você começa a ampliar, você vê o quão raso, às vezes, são os debates que acontecem nas redes e, às vezes, o quanto enviesados eles são. Mas falei demais, é isso. Esse assunto te emociona? Eu me indigno quando eu falo de Brasil, sabe? É um negócio que me deixa nervoso. Falo do país e como estão tratando o país, isso me deixa nervoso. E você, Arthur? O Lula está encurralado? Tem alguma coisa para dizer, cara, sobre o que o Kim falou? Eu acho... eu quero voltar uma dúvida, como você falou. Eu acho que o Lula, né, o Lula está encurralado. O Lula, ele tem uma relação umbilical com Maduro. E a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, antes de voltar da relação com o Lula, a Venezuela tem um aspecto geopolítico importante, né? Petróleo, recursos naturais, geográfico também, quer dizer, a questão tá perto dos Estados Unidos, América Latina, e tem sido, evidentemente, todo mundo sabe, um ponto de hoje de influência da China e da Rússia. Inclusive o Putin já disse que vai mandar, disse que vai começar, ele também mandou, mas que ninguém acredita, né? O cara mandou que vai começar a armar alguns países como os Estados Unidos faz, quer dizer, o caso da Venezuela já é um desse caso, enfim. Mas, enfim, o ponto ali para mim que é mais complicado, que a gente tem que lembrar, e que me chama muita atenção, é que, primeiro, a gente tem que lembrar que a relação com o Maduro e do Lula não é de hoje, é do primeiro mandato do Lula. Você já teve financiamento da Venezuela, né, através de títulos de recursos que foram enviados por fundos de pensão brasileiro para comprar títulos da Venezuela. Você teve, na época, uma liberação do espaço aéreo brasileiro para que a Venezuela pudesse passar com aviões que estavam indo direto a Teherã, né? Ou passava para alguns outros caminhos, sem serem incomodados pela Força Aérea Brasileira. Isso, inclusive, foi, se não me falha a memória, uma autorização na época do Jobim, que era ministro da Defesa do Lula, né? Então, existe uma relação ali muito grande com Chaves, que não é de hoje. E também existem na época também boatos, quer dizer, boatos ou indícios, que, por exemplo, o dia do Marcos Valério estaria, que até hoje ninguém achou, do Mensalão, estaria lá na Venezuela. O metrô de Caracas, tem vários exemplos. Boa, metrô de Caracas. Você tem a relação do Maduro com o tráfico de drogas, né? O sobrinho dele foi preso nos Estados Unidos, com um carregamento significativo de cocaína, e na delação dele ele contou a história do cartel de sóis.
que é a utilização da força militar da Venezuela para fazer o tráfico de drogas, né? E mandar, inclusive, droga para o Irã e armas. Quer dizer, há uma relação dos caras ali que é carnal. Só que o Lula, a gente não pode esquecer que existe um personagem nessa história, para mim, que é um personagem que a imprensa trata com muito carinho, né? Porque parece ser fofinho, mas é que é um dos caras, para mim, mais perigosos nessa relação, que se chama Celso Amorim. O Celso Amorim foi o cara que construiu, inclusive ele tinha um livro, eu ganhei esse livro, joguei fora, me arrependo, vou procurar na Amazon, que ele conta como ele fez aquela negociação lá atrás com o Irã, na época do Obama, né? Que teve exatamente essa tensão entre Estados Unidos e Irã, a questão da guerra nuclear não, do Irã desenvolver tecnologia nuclear, e que os Estados Unidos estavam querendo invadir o Irã. Então você tinha uma tensão sobre a questão nuclear. Inclusive, né, existe um livro do Leonardo Coutinho que ele conta isso em detalhes, que o Irã fez um acordo com Chaves, que mandava dinheiro, etc., para Venezuela, e a Venezuela pagava a Buenos Aires, né, a Argentina, o Banco Central argentino, para alguns militares da Argentina poderem liberar o que a Argentina já tinha de conhecimento de tecnologia nuclear, que na época era bastante bom, né, bem avançado. E todo esse conhecimento, algumas dessas tecnologias foram para o Irã. Ele conta isso em detalhes. E quem que fez esse acordo com Obama e o Irã, né? Quem costurou, se meteu nessa confusão, foi o Celso Amorim. A ponto de, na época do Obama, o Obama manda aquela clássica do Lula, né? Ele baixa no Lula e fala, esse é o cara. Né? E eu brinco que foi naquele dia que ele virou pra CIA e falou, esse é o cara que nós vamos fuder. Desculpa o termo. Mas é isso. E o cara se meteu em Petrossal na África, ele achou que era um estadista mundial, né? O Lula teve esse devaneio, como ainda tem hoje. Mas o Celso Amorim foi o primeiro cara que o Lula mandou e foi um dos poucos que o Chaves aceitou imediatamente para entrar na Venezuela para, entre aspas, inspecionar a eleição. Não inspecionou nada, não falou nada. Ele foi lá e conversar com o Chaves. Falou, irmão, precisamos costurar isso aqui, precisamos falar com o Irã. Pô, como é que vai ficar o nosso negócio aí? Eu acho que o tal do Celso Amorim foi muito mais, e agora é puramente especulativo, foi muito mais para organizar os assuntos do passado, do Lula, do Irã, do que qualquer outra coisa, né? Então o Lula, ele está encurralado, mas por uma questão muito umbilical da questão, para mim, das relações escusas que ele tinha com Maduro. Só que o que acontece? A esquerda estava com um discurso, e esse é o ponto em que a realidade atropela, inclusive o Santo Agostinho falava isso, né? Você não precisa defender a verdade é como um leão, ela defende a si mesmo. Deixa ela sozinha, que ela vai se defender. Então, olha que loucura. Esses caras estão com um discurso que não é de hoje, que esquerda é amor, porque eles estão começando a fazer aquela migração antiga da luta de classe, dos trabalhadores, para 100% da pauta woke, né? Que vive com esse discurso de aparência, de fachada, de bonzinho, de amor. E aí vem um cara que é tradicionalmente esquerda, tradicionalmente apoia as relações com Lula, que é absolutamente esquerdista, que fala da Revolução Socialista, e aí o cara vem e fala, aqui eu não vou aceitar perder a eleição, não vou perder, vou enfiar o cacete e vou dar um golpe. Cara, isso atropela um discurso da esquerda e isso ficou evidente, porque você não está falando mais de coisas ideológicas, né? Você está mostrando de imagens, fatos do que está acontecendo lá. E então, é por isso que eles estão loucos para colar isso na direita. Maduro agora é direita, né? Não é isso. À toa. Aí o que eu quero dizer quem faz isso é direita, né? Então, quando ele citou a Bíblia lá, que ele citou o Salmo, eu brinquei aqui em casa, falei, daqui a pouco vão dizer que o Maduro é evangélico bolsonarista. É isso aí. Mas já estão falando que dizendo, o Maduro ele tem apoio dos evangélicos, né? E essa é a similaridade dele com o Bolsonaro. Ele está atrasado. Você tá atrasado.
Tô atrasado. O tamanho da loucura que esses caras produzem. E é cinismo puro. Agora você veja, o Bolsonaro, que foi eleito fazendo campanha dizendo que o Brasil não pode virar uma Venezuela. Porra, como é que o Maduro é Bolsonaro? Quer dizer, o medo, a gente fez uma campanha inteira, né? Uma campanha não, para ser justo com o Bolsonaro fala isso antes da campanha presidencial, antes dele ter ganho a campanha presidencial. Quando ele é deputado federal, ele cansou de fazer esse discurso, né, contra o comunismo, contra o Maduro, contra a Venezuela. Quer dizer, esse é o cinismo da mídia. Agora, para mim, quando você pergunta se o Lula está encurralado, eu acho que o Lula está super enrolado num problema político, porque tem questões pessoais que nem o PT, nem o terceiro escalão do PT tanto é que eles brigaram com o PT, caras fizeram lá. Rolou esse racha aí, PT, Lula e... eu acho que nem eles sabem o que eles fizeram lá. Acho que a Gleisi nem sabe o que foi feito lá, entendeu? Quem sabe isso é o Dirceu, o Lula, né, Mercadante, essa sapatota aí. Então, tem uma notícia que chegou agora aqui, que o Ivan Clever da Fonseca postou, que a Nicarágua decide expulsar embaixador brasileiro após atrito entre Lula e Ortega. Diplomata não compareceu à data comemorativa e irritou o regime. O cara tá querendo se descolar dos caras, né, agora, tá? O Lula, eu digo. Eu não sei se ele quer se descolar. Eu acho que ele tá tentando não se descolar demais, por causa dos podres do passado, pra não virem à tona. Mas o Lula fica que nem hoje, mulher, né? Sim, ele sabe que o Biden tá ali, né? O amigo Biden tá ali do lado dele. É engraçado. Recebeu até a ligação do Biden, né? Teve que falar com o Biden. Ele só se pronuncia depois da ligação do Biden. E o engraçado que saiu na Bela Megali falando que o Lula disse pro Biden que ele tem que saber que mesmo que depois que o tempo passar e que ambos não forem presidentes, o Biden ainda será um grande amigo dele. Eu falei, rapaz, quanto tempo eu tô falando do amigo Biden, virou real, viu? E esses dias me mandaram um texto, acho que o Arthur também recebeu, falando sobre o que está acontecendo na Venezuela. É um site notícias internacionais, esqueci agora, Saque Relatan, esqueci o site. E aí no final o cara terminava falando sobre a vassalização do Lula. Eu falei, pelo amor de Deus, desde esquerda, já tá falando que o Lula é vassalo do Biden. Me dá os créditos, viu? Que essa daqui a gente vem, ó. A gente vem falando há anos. Então, na vanguarda. Então, assim, o que tá acontecendo também tem isso, né? O Lula, cara, isso aí não é achismo, porque isso foi assumido pública e abertamente, confessado, dia, data, os agentes envolvidos, até o Financial Times reforçou depois de 2023, em junho, como o próprio Biden, ministro da Defesa, ou é secretário de Defesa, não sei se é ministro lá que chama, a Laura Richardson, que é a general 4 estrelas aqui do Comando Sul, o diretor da CIA, e outras pessoas, embaixadores, parlamentares americanos, como essa turma atuou para salvar a democracia brasileira em 2022. Se não é mais um achismo, assim, foi internacionalmente divulgado. Quem fez assim, vocês acham que o diretor da CIA vem ao Brasil, ameaça pessoas? Isso é normal? Ó, vocês aí, viu? Se vocês não forem democráticos, vocês vão ver. É um negocinho que é surreal. Aí você fala, gente, assim, não é um governo Lula qualquer. Esse é o apoio que o Lula recebeu. O Lula estava preso. O Lula agora está solto. Isso não é à toa. Óbvio que teve alguma coisa. Óbvio que aconteceu alguma coisa no meio do percurso. E estamos aqui, exatamente por causa disso. Então, assim, se você não entende alguns débitos que o Lula tem, vai ficar meio que perdido no meio da confusão. Pô, o pior é que ele... gigantesco com o Partido Democrata. Exatamente, ele agora deve para as duas piores coisas, né? Que são os comuna raiz e os globalistas do Partido Democrata. Ou seja, a gente está... E o establishment brasileiro. Exatamente. Democrata, mas também é outra coisa. Assim, ou seja, no seu quadrado. Além de ele já não ser grande coisa, ele ainda está comprometido com o que tem de pior no mundo. E aí, falando do mundo... Fala. E isso fez dele o melhor candidato possível. Eu vejo que eles não escolheram o Lula só porque o Lula tinha votos e podia derrotar Bolsonaro. Cara, não era esse o problema. O ponto é que o Lula é o candidato perfeito. Ele tinha tantos problemas que qualquer coisa que você colocasse na mesa, ele aceitava. Qualquer acordo que você colocasse na mesa, ele ia aceitar.
Ele entregou tudo. O Lula entregou tudo. Tudo. Eu fico me perguntando, cara, o que é que o Lula deu pro PT? De coração, assim, sem querer ser, sabe, um extremista nesse ponto. Mas, assim, cara, o que é que o Lula realmente deu para o PT? Sabe, ele, beleza, botou o Mercadante do BNDES, mas o Mercadante, ele assume o BNDES falando que agora a função do BNDES é avançar com a agenda verde. Ele fala isso no discurso dele, um discurso ridículo. O Mercadante se encontra com o próprio Pedro Abramovay, com a turma do Soros, a turma do Itaú, diversas vezes na sua agenda do BNDES, que vem avançando com vários assuntos. Pô, beleza. Aí quem mais de petista mesmo, assim, tem destaque? Tem um cara lá do Ministério... é porque tem o Ministério da Agricultura, né, que é o do Fávaro, e tem o outro, Desenvolvimento Agrário, algo assim. Colocou Paulo Teixeira, mas beleza. O MSD tá reclamando do Lula, né? Não tá tendo aí a quantidade de terra que deveria ter. Bolsonaro deu muito mais titulação de terra do que o Lula. Cara, o que o Lula deu pro PT? E o gado tá ali, um trocado pro Brasil 247, porque a Globo tá demais. Assim, o Lula, eu digo assim, meu Deus, como o povo é gado. Não tem outra palavra, sem querer ser ofensivo, me perdoa. O petista, ele não sabe o que ele está apoiando. Aquelas, assim, você vê, a história mostrava que o petista defendia o trabalhador. Pronto, esse é petista. O Luiz Marinho, do PT, ministro do Trabalho. Partido dos Trabalhadores, Ministério do Trabalho. O cara quer proibir o saque do FGTS, que é o seu dinheiro, e em contrapartida, ele quer que você tenha acesso, usando o seu FGTS, a empréstimo consignado com o banco. Mas, sim, pelo amor de Deus, gente. Não. Não é por menos, não é por menos que você teve aumento de preço da comida, aumento da conta de energia, o taxado solto, e o Itaú, no trimestre, teve um lucro de 10 bilhões de reais. É o maior lucro da história. Assim, não existe no Brasil uma comparação dessa magnitude de um banco num trimestre ter um lucro dessa magnitude, e um banco que, cara, financiou e apoiou maciçamente o governo. E aí, obviamente, que você está vendo isso aí. É uma política que ele tira do povo, está taxando e está favorecendo o banqueiro. A ideia do PT como Partido dos Trabalhadores já não existe há muito tempo. Eu ia falar exatamente isso. Uma das maiores falácias que tem é partido da Faria Lima e do Leblon. Né? Eu ia falar exatamente isso. Quem ainda acha que PT é partido do povo, do pobre, não sei o quê, o cara está completamente desligado de tudo, porque não tem mais por onde olhar assim, né? Não tem. Agora, o que chama a atenção, Télio, para mim, nessa questão nessa confusão, são duas vertentes que são... Cara, essa ele deve estar com um problemaço, né? Além do rolo que ele tem de grana. Mas o primeiro é o seguinte, essa reunião com o Biden, que para mim deveria ser a grande pergunta na imprensa nacional, o que o Biden veio conversar com o Lula? Tipo assim, se tiver que a conversa é importante, quer dizer, se eu tiver que usar o Brasil como base para invadir a Venezuela, você vai deixar? Claro. Né? Que conversa foi essa, né? E a reação do Chaves. Primeiro, o Chaves lá atrás fez aquela piadinha do chá de camomila. Que você Chaves faz não, isso, Maduro. Bem, ele tá falando o Maduro, Chaves você tá falando morreu. com o presidente da República do Brasil. Tá? E a visão do Maduro foi falar: cara, se acalma aí, toma um chazinho de camomila que eu sei quem você é, tá? Não aguenta aí. Né? Então, a piadinha. E segundo, a reação dele também do Maduro, quando ele fala que então ele não vai mais vender petróleo para ninguém, só para os países dos BRICS, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Rússia e China dizem lá, pode deixar, se tiver que arrumar um barulho aí, a gente te manda a grana via petróleo, você fala que está vendendo petróleo para os BRICS e a gente manda a grana. Ou seja, ele deve estar com um problemaço em três pontos, né? Que aí realmente é a questão pessoal, uma relação com o Biden, que ele tem a vassal do Biden, e tentar agradar a China. Esse é o problema do Lula hoje. E falando em China e mundo, né? O crash financeiro tá, assim, chegando pelo jeito, né? Bolsa de Tóquio caiu 12%, foi a maior queda desde 87 do crash. Que esse de 87 eu lembro vagamente, mas é pesado isso aí, né? Não é uma coisa à toa, não. Já começa com o Arthur dessa vez, porque essa é sua área total. O que você tem a dizer, meu querido? Pô, eu posso dizer muita coisa disso aí, mas eu posso dizer o seguinte, olha só, a justificativa inicial, que saiu tudo no jornal, é que tinha uma operação chamada carry trade, né? Em que a taxa de juros no Japão era zero,
Então as pessoas tomavam dinheiro emprestado no Japão e investiam em outros ativos, né, em outros títulos que pagam juros mais altos. E aí, quando ele sai de 0 para 0,25, faz o movimento, existe uma porta pequena e todo mundo que faz esse trading, né, de carry trade, sai correndo e aí existe essa desvalorização. Para mim, o que explica, mas não justifica, porque isso é o efeito de um movimento maior que, para mim, é muito claro. Que, para mim, é o seguinte: primeiro, a economia americana hoje, não vou me alongar, fazendo um pacote, ela tem um problema que é insolúvel, seja do ponto de vista do Trump ou da Kamala, que é o problema do sistema monetário deles. Então, eles dizem um problema que não tem muita solução. E a solução que tem é jogar o custo para a Ásia, né? Porque todo mundo fala isso, de uma forma ou de outra. Só que o Trump fala isso muito abertamente. O Trump fala de dar um default nos títulos da dívida, né, que estão de posse da China como forma de negociação. O Trump fala em aumentar em 60% a tarifa da China numa guerra comercial para poder compensar o que ele chama de uma injustiça na relação comercial deles, porque ele entende que a moeda da China hoje ela é subvalorizada. Você tem um problema que ele também, então, fala que 10% dos outros países, né? Dos outros países não. Ele vai fazer uma taxação de 10% em outros países que não a China, e isso afetaria Japão e países da Ásia. O que ele está dizendo é que ele vai atrás desse superávit que está no meio dos outros países e que ele vai simplesmente começar a trazer isso para os Estados Unidos, os empregos de volta e acabar com o superávit e entrar numa barreira, numa briga comercial. Então, para mim, qual foi o gatilho que deu? Houve uma pesquisa, não uma pesquisa, houve uma previsão, agora esqueci o nome do cara, acho que é Nike, esqueci o nome dele agora, mas é o mesmo estatístico que acertou em 2008, 2012, e disse que a Kamala ganharia no voto democrático, somando os votos, mas que no colégio eleitoral o Trump ganharia. E aí, dias depois, teve esse movimento. As pessoas entendem, cara, que o Trump irá jogar o custo desse sistema monetário para a Ásia. Ele vai ter que fazer uma crise bancária e uma crise financeira. Isso faz parte, inclusive, da retomada do Estado, né? E aí, essa é a parte que é importante entender, que para o Trump, e ele não está errado nisso, o Estado foi capturado entre dois entes, os globalistas financeiros e a turma do Deep State, que é o complexo militar industrial, né? Industrial militar dos Estados Unidos, que o Eisenhower chamou e criou esse termo. Eisenhower criou esse termo. Então, veja bem, Trelli, esse movimento da crise financeira é uma coisa que será inevitável, questão de tempo. Só que ele vem provocado uma crise política, e esse é o maior problema, que ela está ocorrendo em 3 lugares, né? Muito fortemente, mas globalmente no mundo, que é a inflação. Então, assim, você tem inflação no Japão, a inflação corroeu o padrão de vida dos japoneses, o ministro lá está basicamente com uma aprovação de 13%, que é baixíssimo, né? Não chegou nem a 20%, fez um esforço enorme, não chegou a 20%, que ia chegar a 30%, não conseguiu, deve sair no 1º de setembro, retirado pelo partido dele, mas você tem um problema de inflação. Esse problema de inflação ocorreu também lá em Bangladesh, onde a primeira-ministra teve que renunciar, sair correndo, ela tentou acabar com a rede social, dizem que foi o estopim, aí depois falaram que teve o estopim também do povo contra uma política de cotas que ela estava implementando, mas, na verdade, tudo isso é porque não tem mais, está tendo um desemprego e inflação. Você vai nos Estados Unidos hoje, e eu não estou dando um dado que não é nem do economista republicano, estou falando do Larry Summers, que é, cara, que trabalhou com Obama, tá? Ele fala o seguinte, que se você pegar a taxa de juros que existe nos Estados Unidos hoje para empréstimos e para consumo, a inflação de 2023 para a classe média foi de 23%, e que já está em 8% nesse início do ano de 2024. É altíssimo,
entendeu? Então, como é que o cara que tem um crescimento, se você pegar de julho a julho, o crescimento dos salários americanos foi de 3%, a inflação de 8%, esse cara está perdendo 5% ao ano de poder de compra. É um número muito alto, não é 5% de um preço, é muito alto. Como é que esse cara continua pagando as contas dele? Um cartão de crédito. Então, ele entra num sistema de dívida. Tá? Então, o que acontece hoje é que está tendo um movimento de inflação causado aí por assuntos geopolíticos, aí dá para a gente falar bastante coisa, mas os Estados Unidos hoje exporta a inflação, tá? É um exportador de inflação, a inflação que chega aqui tem a ver com os Estados Unidos, a inflação que está... Se você pegar hoje todo o país da América Latina, todo o país está tendo um problema hoje, Europa, cara, com inflação e perda do poder de compra. Então, assim, o que tem acontecido? Eles têm exportado isso, há um problema no sistema monetário porque a China, a Rússia entraram em querendo fazer uma nova ordem e você tem uma destruição do padrão da classe média. Então, isso gera uma crise política e econômica ao mesmo tempo e acaba chegando nos mercados. Entendeu? Agora, como é que vai resolver isso? Vai ser um grande reset, não tem jeito. Mas um grande reset não nos termos do World Economic Forum. Então, eu acho que nos termos do Economic Forum. Acho que sim. Veja bem, esse cara não tem muito o que fazer. Ele vai ter que fazer... Veja o que aconteceu, cara. O problema, você sentiu o tamanho do problema. Os Estados Unidos perdeu a sua competitividade. Os Estados Unidos hoje, só o Biden, só o Obama, vamos botar o Obama, ele aumentou em 18% do PIB o custo do Estado, com aquele Obamacare, com políticas antidroga, para auxílio de drogas, enfim, todo o programa do Obama aumentou em 18%. Aí você tem hoje uma Housing Authority, que é a autoridade responsável pela moradia nos Estados Unidos, que é o seguinte, eles falam, olha, se um empréstimo imobiliário de uma pessoa ultrapassar o valor de 43% da sua renda, a partir daí, o Estado, assumo esse mortgage. O cara não consegue viver com menos de 40%, né, tendo 40% do salário comprometido. É um número gigante. Aí veio um Biden, botou mais ou menos 2,5 bilhões de dólares no bolso dos estudantes lá, né? Tá? Teve a história dos estudantes. Eu vou até corrigir, porque eu falei 2,5, mas é 2,5 tri de dólar. E ele tem crescido a transferência de pagamentos para as pessoas no modelo Bolsa Social, Salário Social, esqueci o nome desse negócio, nesse modelo, que tem aumentado 20% em o que poderia ser uma curva de tendência. Porção de número para dizer o seguinte, cara, esse cara está jogando inflação, porque os Estados Unidos hoje tem um problema de baixa capacidade instalada, porque está tudo lá na China. A China é um grande produtor, os Estados Unidos é um grande comprador. Aí o cara está jogando dinheiro, não tem indústria interna, está gerando inflação. Ou seja, esses caras eles vão ter que fazer um grande reset da dívida. Qual a diferença do Trump para mim, o Fórum Econômico Mundial? É que o Trump vai ter que fazer um reset, mas ele vai peitar o Fed. A gente não pode esquecer que o Fed não é uma instituição pública, é uma instituição privada, pertence aos bancos. Ele vai peitar o Fed. E ele vai peitar o Fed porque entende que o sistema financeiro é corrompido. O sistema financeiro entrou no Estado. E ele vai tentar usar bitcoins e tecnologia para fazer uma moeda que saia dessa estrutura do Fed. Não vai ser fácil, cara, não vai ser fácil. Outro dia eu estava lendo um livro aqui que me lembrou que o Trump, quando começou a brigar com o complexo militar americano e com os globalistas, foi chamado de espião russo, que nem a gente. Falaram que ele era um espião russo. Olha que coincidência. Então, quer dizer, é um problema grave. Ou ele vai para o Bitcoin ou vai para o crédito de carbono. Não tem. O dólar acho que não vai deixar de existir, mas o efeito do capital que está vindo só soluciona com um grande reset, entendeu? Que foi o que aconteceu na Alemanha. Desculpe, não só na Alemanha. Pós-Segunda Guerra. Então isso não é uma coisa inédita? Uma coisa assim? Não, quando os aliados, por exemplo, exigiram da Alemanha pagamentos que eram basicamente impossíveis de serem feitos para compensar a guerra,
Teve uma hora que a Alemanha falou, cara, não consigo pagar. Está estrangulando a economia e simplesmente teve o famoso melou. Sabe que nem futebol de botão de irmão? Quando começa a brigar, aí o cara, ó, melou, ninguém vai pagar nada, esquece compensação. Quem gastou na guerra, gastou. Quem não gastou, não gasta mais e tá tudo bem. Então, eu sei que você já falou bastante, talvez o Kim queira falar aí, mas só uma última coisa, então. Qual é a grande diferença? Por que a gente defende mais um lado do que o outro se os dois querem fazer um grande reset? Então, eles têm diferença, sim, porque um quer ir para o crédito de carbono, que tem, teoricamente, eles acabam tendo mais controle social sobre as pessoas, e o Trump, vamos dizer assim, está querendo ir mais para a linha do Bitcoin, de uma alternativa monetária, ou sei lá se é esse o nome, para o que a gente tem hoje. É isso mesmo que eu entendi, ou estou errado? É isso, existe uma diferença que parece pequena, mas ela é enorme. Por mais que os dois tenham que fazer o grande reset, lembre-se primeiro que não foi o Trump que criou essa história. Essa confusão vem de anos e anos de Partido Democrata, né? No governo e acelerando gastos, criando inflação, como o Obama. Né? Para mim, o Obama é visto como ainda por meios progressistas como um grande presidente. Para mim, foi um dos maiores canalhas da história. E olha que eu estou falando de tempo recente, estou ampliando o tamanho da canalice que esse cara produziu. Eu, recentemente, vários vídeos lá do nosso Economia, eu já até perdi a formalidade, eu chamo a família Obama de uma organização criminosa, assim como os Clinton, né? A organização criminosa dos Clinton, a organização criminosa dos Obama. Mas há uma diferença que o Trump não foi o cara que criou isso. Não foi ele que aumentou o custo em 18%, não foi um Estado que é não competitivo. Então ele precisa dar um reset. Agora, nem inventou essa dívida de quase 50 tri, que vai ser a dívida total americana até 2030, mais alguns anos à frente. Mas hoje está em 34 tri. Quer dizer, não foi ele que inventou. O que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou encarar os globalistas e eu vou transferir o poder da mobilidade do capital para o indivíduo. Vocês vão sair das garras dos bancos centrais, vão sair da garra do Fed. Tanto que ele é contra, ele falou que não vai aprovar o CBDC, né, um Central Bank Digital Currency, que é o Banco Central das Moedas Digitais. Eu não vou aprovar. Então, ele é um cara que vai dar um reset para dar liberdade ao indivíduo. A Kamala vai fazer um grande reset para roubar o nosso dinheiro, que vai acontecer, vai perder de compra, e vai querer enfiar um crédito de carbono, que é diminuir a liberdade. Né? Diminuindo a liberdade, controlando o consumo, montando uma economia planejada, e que no final é um grande crédito social. Basicamente é isso. Legal. E você, quem quer falar alguma coisa, ou a gente já passa para o Brasil? Não, isso aí o que eu posso falar, só que está vindo uma crise aí, e só para reforçar o que já foi dito, mais do que nunca é preciso discutir Brasil. Porque se você está despreparado para uma crise, ela vai ser pior. Se você está mais preparado, ela vai ser menos pior. Vamos falar assim nesses termos, né? Então, está se discutindo tudo lá fora. E no Brasil, o que está sendo feito para tentar mitigar qualquer problema, qualquer impacto na população? Mas vamos para o Brasil. Mas é isso mesmo, a gente fez agora um vídeo curto lá pro Instagram. Aliás, acessem nosso Telegram, nosso Instagram, tudo Estúdio Quinto Elemento, nosso Twitter, todos os nossos canais, cada um tem uma coisa diferente, então às vezes tem coisa que tem numa coisa num lugar e não tem outra. Então não esqueçam dos nossos programas. Amanhã, inclusive, esse vai para que dia? Então amanhã não. No domingo temos o nosso programa Quinto Elemento, que vamos discutir a Inglaterra. E na semana que vem, segunda-feira, tem Filosofia e Cultura e assim por diante. A gente vai avisando. Mas quando a gente fala em Brasil, primeiro, essa coisa toda, eu lembro quando eu era moleque, eu já ouvia como é que é o nome daquele petista clássico? O pai do Supla? O Suplicy. Falando em renda básica, renda mínima universal e não sei o quê. Agora você vê gente como, sei lá, o Elon Musk, é isso? Ele defendeu essas coisas. Essa história de ter uma renda básica e não sei o quê. Tudo isso
vem um pouco desse momento que está acontecendo aí, né? Porque a classe média realmente não está tendo como sobreviver. Eu vejo isso entre meus amigos, assim, a gente falava, pessoas da minha idade, um pouco mais novas, já falavam, vou comprar um apartamento, ou vou trocar de carro. Você não vê mais isso, é muito raro, só as pessoas que estão um pouquinho mais comprometidas, que estão mais, como é que se diz? Tem uma reserva já, que tiveram uma vida mais tranquila, mas é bem difícil você ver as pessoas terem esse tipo de plano, né? E isso para mim assusta bastante, porque é uma coisa realmente do dia a dia, né? E então, como que essa história toda se conecta com o Brasil, que agora os caras estão aumentando imposto para a classe média, mesmo que eles digam que não, que quem está pagando são os multimilionários, estão metendo imposto em gasolina, que não sei se é só imposto, mas ela está cara como nunca, isso também tem relação com essa crise mundial. A gente também está vendo que está pagando mais na conta de energia por causa dessa história verde, porque tem que subsidiar a energia limpa. Então, cara, como é que fica o Brasil nisso aí, Kim Paim? Você que está falando menos agora. Eu acho que o Brasil está numa posição. Assim, eu não sei nem como falar, nem sei nem como classificar a situação que está no Brasil, do que eu escuto, do que eu converso com as pessoas que vão me passando, a situação de vida delas, sabe, os cenários. A tia do Zap falando que, não consegue nem trocar o armário da cozinha, daquele de MDF que tá todo afofado, sabe? Nem chega né? a ser o carro mais, né? Não é nem mais o carro, é o armário da cozinha. E aí eu fico vendo que, do mesmo jeito que tava falando aí, sei lá, Trump, falou de Maduro, falou de tantas outras coisas, eu fico vendo que a gente tem um problema sério, assim, que é a percepção das coisas. E eu acho que por isso que a galera quer censurar tanto a internet, uma coisa a mais. Porque, veja o seguinte, a gente fala que às vezes o povo não acorda. Com a internet o povo tá começando a acordar. Só que diante de todo esse cenário que tá acontecendo, e que você vê que o Lula tem sua parcela de culpa, o Partido Democrata tem sua parcela de culpa, e os seus equivalentes em outros países, as esquerdas, os globalistas, têm sua parcela de culpa, você vê que tem uma camada da população que ela sequer aceita que você questione as coisas. Virou assim, é uma cegueira coletiva. Não, é isso daqui. É aquela reação sempre com o fígado. Não, Bolsonaro é o grande mal a ser combatido. Meu Deus, não tem nada pior que o Bolsonaro. E você vê que a coisa passa por nível que é puro instinto, medo. E aí você vê que, sei lá, olhando para esses grandes conglomerados de imprensa, né, conglomerado de mídia, você vê que os caras não estão aí de hoje. Os caras têm 100 anos. Então, às vezes a gente tem aquela percepção, não, a gente vai conseguir combater. Então, ao longo da história, quantas pessoas não apareceram para combater o status quo e a imprensa conseguiu vencer no final do dia? Eles já passaram por esses momentos, né, que existe uma certa revolta, e eles se saíram exitosos em controlar a grande metanarrativa. Você vê, falei atrás do Mafinha, falo dele aqui de novo, ele brincando com a questão do Maduro e o Bolsonaro, ele falou, cara, será que não foi exatamente isso que aconteceu lá atrás, quando você falava do fascismo, lá do bigode lá da Alemanha? Será que na época todo mundo não sabia que o cara era de esquerda, e aí o tempo foi passando, e a imprensa começou a falar que não, é um ditador, autoritário, militarista, com apoio disso, nacional, e jogou o cara para a direita? O que a gente está vendo em nossa era, a imprensa fazer isso com Maduro. O que é que garante que daqui a 10, 20 anos os livros de histórias nos mostram que o Maduro era de direita? Uhum. Por que ele era de direita? Não, porque ele fez isso. Então, é tudo... a história foi farseada quando disse que o Maduro era de esquerda, comunista. Não, nunca foi. Era um fascista de direita. Os neofascistas do século XXI. E aí vem de novo com essa mesma ladainha. Aí passa a gente, cadê, sabe, para ter o combate a isso? Eu acho que essa questão que tá falando da dificuldade da vida, como tá o pobre, para a classe média, né, para quem não é campeão nacional, que tá aumentando, acho que passa por isso. A população, ela tá totalmente alheia ao que tá acontecendo. Eu não deixo me enganar pelo número de rede social. Óbvio que o brasileiro hoje acompanha muito mais política do que no passado, mas em números totais, isso não é difícil chegar nesse resultado quando você soma todos os canais que comentam de política, de direita, todos, sem exceção, não bate
10 milhões de usuários únicos. Não bate 10 milhões. Mas não bate de porque um jeito que assiste nenhum. assiste o outro Assiste outro. também. E os usuários não bate 10, mas de jeito nenhum. Até porque eu desconheço um canal à direita com 10 milhões de seguidores. Canal de política focado nisso. Até que seja assim uma Jovem Pan da vida. Não tem, acho, 10 milhões de seguidores. E se tiver muita gente que tá ali não acompanha política, assinou o canal, às vezes criou até uma segunda conta, assinou de novo. Então, assim, a gente está num país de 200 e quebrado milhões de habitantes. Vamos botar que quem vota mesmo é 120 milhões. 10 milhões não dá 10%. Não dá 10%. Aí você pega o da esquerda, a mesma coisa. Não dá 10 milhões de usuários únicos. Mas supõe que dá 10, 20 milhões de 120, meu amigo, é 100 milhões de pessoas totalmente alheias do que está acontecendo. E o voto dela vale o mesmo que o teu. Muitas ainda repetem aquele discurso que política, futebol e religião não se discute. Muitas ainda estão com a TV sintonizada na Globo. Tem muitos rincões aí pelo Brasil afora que você vê a inocência da pessoa quando ela abre a boca. Só dela abrir a boca, você já vê e fala assim, meu Deus, aí. Sabe? Não é desmerecendo a pessoa, mas você consegue ver que, ela é uma vítima mesmo desse sistema todo. Ela é inocente da vida, ela tá totalmente alheia, não é nem porque ela quer, sabe? Não se interessa, não, porque a vida não foi feliz com ela teve, assim, algumas dificuldades. E eu fico, como é que a gente vai resolver isso? É um problema gigantesco que está diante de nós. E o pouco espaço que a gente tem e foi obtido, ele está o tempo todo sobre contestação, Sim. fake news, desinformação, censura, todo o processo que vem acontecendo. E quem conseguiu entrar na máquina não está marcando gol. Não está marcando gol. Se você olha assim, qual é o gol que a direita marcou? Os gols do parlamento? Tem. Você, assim, o pessoal se acostumou com o Bolsonaro pro bem e pro mal também, porque o fato de existir um Bolsonaro, sabe, a galera fala, cara, a galera gosta de Bolsonaro porque ele falava sobre tudo, etc. Mas cadê os governadores? Cara, a gente não pode ter outro representante no poder executivo, seja estadual, que se preocupe com essas questões? É só Bolsonaro? Me perdoa, eu não escuto a imprensa noticial que o Caiado falou sobre o Lula na Venezuela, eu não escuto o que o Zema falou, eu não escuto o que o Jorginho Melo falou, eu não escuto o que o Tarcísio falou. Eu acho que eles não falaram nada sobre a questão da Venezuela. Mas tá lá Bolsonaro, o idiota, se posicionando. Tá lá Bolsonaro, o idiota, se posicionando sobre as Olimpíadas e todos os absurdos que aconteceram. Assim, eu tô vendo o Bolsonaro falar sobre a reforma tributária, que a questão exatamente é do imposto. Eu tô vendo o Bolsonaro falar sobre a questão das comprinhas da Shai e o outro. E cadê o resto dos representantes do Poder Executivo? Cara, um governador tem muito peso em qualquer discussão. Assim, antes de cobrar o povo, eu tenho que cobrar essa galera, né? Quem tem a caneta na mão, como você fala. Tem a caneta. Vamos falar que se um governador abre a boca abertamente para criticar o Lula, ele não vira notícia? Mas ninguém critica, né? É curioso o que está acontecendo. Fica todo mundo nisso. É a famosa... É que depois o pessoal chama, não gosta, é direita sensata. Então, é a direita permitida, não é tão belicosa como o Bolsonaro. Mas se você não alerta a população, como é que a população vai acordar? Pela mão da Globo, não vai ser. Então... E muitas vezes as pequenas vitórias que a gente teve, né, nesse sentido, foi quando fez algum barulho. E sempre veio de um lugar assim, não dá... É o que você falou, apesar de tudo... E olha que os caras ainda assim querem calar a gente, né? Mesmo assim, com esse poderzinho que não é nada, que a gente tem de comunicar a pouca gente, eles ainda têm medo. Porque eu acho que também tem um ponto, Kim. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Solzhenitsyn, que ele, com um livro só, quase derrubou a visão que se tinha do comunismo lá, do outro lado, né? Às vezes uma informação pequena, mas verdadeira, ela faz um estrago grande. Por isso que eles querem calar você, por isso que eles querem calar a gente, por isso que eles querem a censura. Senão eles não estavam nem aí, deixavam, fala aí, não tem problema. Mas a questão realmente é que eu também tenho essa visão de que, cara, como é que a gente vai resolver isso? Porque
mesmo quem está lá em cima, quem está com a caneta, mesmo alguns parlamentares, até os que têm intenção boa, até os que sabem essas ideias que a gente discute aqui, parece que às vezes os caras nem sabem direito como fazer isso andar para frente, como pautar. A gente não consegue pautar uma coisa, cara. A gente não consegue. A direita, né, como um todo. Um desses assuntos que você falou, pô, são fundamentais para a gente hoje, nenhum é pautado, assim. Claro que a mídia tem culpa nisso, porque ela não... Quando alguém fala alguma coisa, ela não repercute, tem tudo isso. A gente não está negando que existe uma dificuldade grande, né? Mas, cara, a gente precisa se esforçar mais, é o que você falou. Às vezes, trabalhar um diazinho a mais, em vez de voltar para casa na sexta, na quinta volta na sexta, sei lá, dá um gás aí. E você, Arthur? Diga aí. Tá todo mundo meio assim, né? Meio, porra, cara. Mas eu acho que... Não, eu acho que o Brasil, se a gente tivesse uma elite que não fosse tão prostituída, ela faria um esforço enorme para apoiar o Trump. E eu estou falando primeiro do aspecto macro. Por quê? Porque você vai ter um mundo que está se apresentando, onde a tecnologia e mesmo com esse investimento brutal de inteligência artificial, que muitos já falam que é uma tremenda bolha, tá? Muita bolha. Eu vou falar isso até no próximo programa de economia, porque está ligado a isso, mas independentemente disso, ele vai exigir um consumo muito grande de energia. Tá? Então, assim, todas essas tecnologias, Bitcoin, tudo isso, imagina se vira uma moeda, olha quanto o Bitcoin já gasta energia, o blockchain já gasta energia, né? O Bitcoin é para fazer mineração. Quer dizer, imagina mais inteligência artificial, mais um novo sistema, vários sistemas que vão surgir, o consumo de energia vai ser muito grande. E o Brasil, nesse mundo, é um Brasil que tem um posicionamento estratégico que poderia ser absolutamente fantástico, como um produtor de energia e ganhar muito dinheiro com isso. E a gente tem capacidade de produzir energia limpa, muita, né, com a coisa da hidrelétrica. É um dos poucos países do mundo que tem essa capacidade e joga fora, né, por causa de ONGs. De ONG, Ministério Público, né? Então, enfim. Mas o Brasil tem esse DNA. Então, nós poderíamos, assim, surfar essa onda. Mas eu fico surpreso com a elite brasileira, que é altamente pautado pela Globo. Eu acho que o maior problema não é o pobre ser pautado pela Globo. O maior problema é a elite ser pautada pela Globo, pelo Estadão e pela Folha. Porque quem assina? Porque pobre não assina jornal. Desculpa de falar isso, né? O cara não assina, o cara não tem como nem... Acho que chega lá no Jacarezinho, o jornal Globo, não vai chegar, tá? Então ele ouve, ele lê o que está ali no Extra, lê o jornal que está no metrô, né? Aquilo que fala, o cara não tem isso. Quem assina os 200 mil assinantes da Folha, você vai ver quem são as elites que dominam, basicamente. Mas, enfim, nesse aspecto macro, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado. Poderia estar posicionado com o momento do Trump, mas não é o caso. Vão vir assaltar a gente. A primeira coisa que aquela... esqueci o nome dela agora, Janet Yellen, pode ser, que é a secretária do Tesouro americano, fez quando sentiu que o Trump estava começando a despontar, foi chegar aqui no Haddad e montar um acordo de cooperação que é um eufemismo, porque não é acordo de cooperação, é empréstimo. Ela emprestou 125 bilhões de dólares para o Brasil preservar algumas áreas, financiar, né? O nome já fala, financiar, então crédito, financiar os empresários para a transição de energia, descarbonização. Quer dizer, é o mesmo modelo do consenso de Washington, em que ele vira criou uma dívida de 125 bilhões para o Brasil que nós não tínhamos, num suposto acordo de cooperação, que a imprensa bateu palma, cria essa dívida e depois ela vai usar como instrumento de pressão e diplomacia, essa diplomacia do dólar, né? Que é a diplomacia da grana. E aí, como usar desse papel privilegiado de credor para poder estipular uma porção de regras. Então, a gente já vive um problema hoje de entreguismo, né? Que é quem fala do vassalo do Biden. O Lula é um grande vassalo do Biden. Agora, quando você vai no dia a dia das pessoas, eu sempre falo isso, olha, eu vejo a inflação no Brasil algo inevitável. Eu chego à conclusão duas coisas. Primeiro que inflação é que nem pecado, né? Todo mundo reclama e todo mundo faz. E a segunda
é que as instituições, não é que elas falharam, elas não falharam, né? Elas acertaram, porque elas foram todas desenhadas para criar esse efeito de destruição paulatina que está sendo feito. O desenho das instituições modernas são feitos para isso, né? Impedir crescimento, gerar inflação, gasto público, né? Maus trabalhos. Tem uma frase, eu esqueci agora o nome do cara, mas é muito boa, antiga, de 1908, eu acho. Esqueci o nome agora do... Eu gosto de ler o livro dele, mas ele fala o seguinte, que existe uma explicação para você fazer a coisa certa. Todas as demais explicações são para não fazer. O Brasil vive disso. Vê um cara dar uma ideia, aparece advogado, cara, ministro do Supremo, juiz, palpiteiro, jornalista, todo mundo com opiniões de não fazer. E aí o cara está sozinho com a opinião, olha, o que nós temos que fazer é isso. Só que existe esse conjunto de pessoas que fingem estar discutindo uma ideia, fingem estar buscando a verdade e confrontando aquela visão do fazer, mas na verdade o que o cara está ali é para não fazer. Simplesmente para não fazer. E esse é um dos problemas que nos aflige, que é muito difícil mudar. E ao mesmo tempo, aí para mim é o problema que mais me dói, eu sempre digo isso, eu me lembro que eu estava conversando com membros da minha família, que nem todos, infelizmente, apoiaram o Bonoro, né? E aí o cara fala assim, não, porque olha o dólar como é que tá, o dólar tá 5, aí começa aquela, né, 4,50, 4,80, né, 5, o euro tá 6, meu Deus, aí o Armínio Fraga apareceu dizendo que, só o Lula entrar que o mercado vai se acalmar, o dólar vai voltar para 4. E eu sempre digo o seguinte, a gente tem que tratar com uma coisa que é a realidade, que é muito simples. A moeda brasileira só vai, no longo prazo, ela pode ter saltos, ela pode ter momentos, que são absurdamente especulativos e arbitrados, como aconteceu no governo do Lula no primeiro mandato dele, que houve uma grana gigante para comprar commodity aqui no Brasil. Aquilo era uma janela. O cara pegou tudo que ele precisou, acabou a janela, acabou o dinheiro. Né? Então, é uma janela. Demorou um pouco mais, um ano e pouco, mas eu me lembro que quando o dólar estava em 80, eu posso falar isso que eu fiz, declarei no meu imposto de renda, comecei a comprar dólar em 80, 2,10, as pessoas falavam assim, por que você está fazendo isso? Porque, olha só, qual é a chance da gente ter uma economia que vende produto que tem valor agregado para competir com os Estados Unidos, como é a do dólar, nessa proporção dólar real? É nenhuma, não existe, a gente está vendo uma ilusão. Estão vendo um ciclo de commodities, quer dizer, é um momento. Então, eu posso dizer isso com toda certeza. Cara, o Brasil, hoje, não tem a menor, não é capacidade, possibilidade de, através desses 100 e tantos milhões de pessoas que estão aí, que têm uma escolaridade inferior ao mínimo requerido e que tem produzido em série um dos piores sistemas educacionais do mundo, a capacidade de pegar essa nação e começar a explicar para ele ideias um pouco mais sofisticadas e começar a sair dali, grandes industriais, empresários, etc. Com esse sistema educacional, o Brasil vai viver de dólar alto, né, de valorizações da moeda brasileira, para poder vender seus produtos e ser um fornecedor de matéria-prima. E o que vai sobrar é o que acontece hoje. Eu gosto muito da definição do Mangabeira Unger. Ele vira e fala assim, que o Brasil ele tem duas políticas, o rentismo e o pobrismo. O rentismo é essa exploração do sistema financeiro nacional, que é um país que faz reforma, faz não sei o que, aprova, todo mundo comemora e o juro real continua sendo o mais alto do mundo, não abaixa. Para que tá reforma? Para que reformar? Se é para continuar pagando empréstimo desse jeito. E o segundo é o pobrismo, e que ele vira e fala, que é essa distribuição das migalhas que sobram da mesa do rentismo. Ele está correto. Nessa análise, ele está corretíssimo. Corretíssimo. Então, eu tenho uma desesperança micro e uma super esperança macro. É difícil. Mas é isso, é trabalho de formiga. E aquela história, né? Qualquer situação, sempre quando as pessoas... É isso que você falou, cara. Um país que não investe. Não investe nem não no sentido financeiro, porque o Brasil até gasta com isso. Mas não investe na educação, na informação e na industrialização mesmo, porque no final você tem que produzir alguma coisa.
né? Só que não pode fazer nada, não pode construir uma estrada para escoar a produção porque o IBAMA acha ruim. Não pode fazer uma ferrovia porque lá na Holanda o rei acha ruim. Não é a Holanda, qual é o que tem bastante ONG aqui? A Holanda também, mas tem um outro que é mais ainda. Noruega. O rei da Noruega acha ruim porque vai, né, machucar a Amazônia. E enquanto o cara tá lá, o mesmo rei tá lá recebendo das mineradoras tudo que eles estão explorando. Então, assim, enquanto a gente fica aqui, isso que tem repetido e no começo eu achava que era exagero, mas agora eu infelizmente tenho que concordar, né? Fazer o quê? Mas a gente acaba discutindo bunda, tigrinho, os caras estão querendo liberar o jogo, que é um negócio assim, já tá meio que apaziguado, ninguém gosta muito dessa história, quem tá, né, o Brasil é mais ou menos conservador, quem joga mesmo tá só se ferrando. Pra que mexer nisso agora quando você tem um monte de problema grande pra resolver? Mesma coisa a maconha, 40 gramas de não sei o que, não era pra estar discutindo isso. Aborto, tava todo mundo de acordo mais ou menos que isso aí é mais ou menos assim, tem meia dúzia de gente gritando, querendo matar bebê, acabou, vamos resolver isso mais pra frente, porque tá, né, não, mas isso virou, o que o cara faz com o seu próprio ânus é o mais importante assunto do momento, e não, aqui é tudo pauta importada, diga-se, né. E não as coisas que realmente vão fazer alguma diferença. Isso dá uma brochada mesmo, mas é nosso papel aqui botar essa pauta para frente. Né? Dá um eletrochoque, né? Botar acontecer. Você sabe quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, meu chefe, ele faz uma analogia que é ótima nessa questão, não do dinheiro, mas serve para... Vou chegar lá. Mas é sobre empresa, enfim, vou explicar. Ele falava assim, que a tia ia se maquiar, né? Aí chegava a sobrinha e falava assim pra tia mais velha, né? Tia, por que a senhora bota maquiagem? Aí a tia fala, bota maquiagem pra ficar bonita, né? Aí ele pergunta, então por que não fica? Porque é a minha questão do dinheiro, mas eu gasto uma fortuna em educação há não sei quantos anos. Aí insiste, Paulo Freire, e a gente não consegue ser competitivo no educacional em nada, em absolutamente nada. A produção do Brasil é irrisória perto do mundo. Assim, a gente é café com leite total, nem entra no Qualified. Aí o cara chega e fala, não, é só uma questão de dinheiro. Mas então por que não resolve? Porque já botamos dinheiro. Se já botou e não resolveu, o problema não é do dinheiro, o problema é a estrutura, né, amigo? Então, se não mudar o currículo e não mudar a estrutura educacional, esquece, vai continuar jogando dinheiro no lixo. E quando você vai ver o currículo que os caras estão oferecendo, só chorando mesmo, né? É isso aí. E você, Kim, suas palavras finais aqui para o nosso programa, que a gente já está super extenso já. O que você tem a dizer? Cara, eu só tenho a falar que eu espero que um dia as pessoas aceitem a verdade, e a verdade é o que elas enxergam, não o que elas escutam, sabe? E, cara, você tá vendo com seus olhos, julgue e tenha fé em você, porque tem algumas coisas que são óbvias. Pessoas estão vendo com seus olhos as mesmas pessoas nos últimos 30 anos. As mesmas, ditando quais os rumos da questão econômica no Brasil. São as mesmas. Armênio Fraga, Dima Baixa, Gustavo Franco, Pécio Arida, Pedro Malan, Maestro da Nóbrega, Henrique Meirelles, são as mesmas pessoas há 30 anos falando do tripé macroeconômico, campo flutuante, a ortodoxia. Cara, isso assim, é tão absurdo que no Brasil o ateu critica os dogmas, né, religiosos, mas ele vê o tripé macroeconômico e esses senhores como um dogma. É questão de fé. Você tá vendo que está dando errado, não sai do lugar. Mas não, é a mesma insistência, juros lá em cima. O Arthur falou antes, não é que assim, que faz a reforma o juro não cai. Meu amigo, o Brasil é a 8ª maior economia do mundo, como dizem. Tem emprego, tem uma certa estabilidade, né, em comparação a outros países que você tem por aí. Tem espaço, tem população ativa. E ainda assim tem a maior taxa de juros do mundo e nunca baixa. Gente, isso não é normal.
Pelo amor de Deus. A gente vive a gente vive a máxima em time que tá perdendo não se mexe, né? Mas assim, cara, pelo amor de Deus, irmão, começa a se questionar um tiquinho. Não é difícil. Você não vai ter problema se você se questionar. Só questione. Tá na sua cara o que tá acontecendo. Está literalmente na sua cara. São as mesmas pessoas, os mesmos movimentos há anos. Nada sai do lugar. A maior taxa de juros do mundo. Tudo é caro. Tu compra uma casa, paga 4. Deve estar 4 já no Brasil hoje. É assim, é inacreditável. Inacreditável. Os caras tá ganhando 10% por ano para não fazer nada. E 10%, e ganhar 10% pode parecer pouco com pobre, porque ele trabalha com pouco. Então, assim, pro pobre fazer, pra coisa virar, ele tem que ganhar 100%. Assim, vamos botar quem vende comida. O pipoqueiro. Cara, ele tem que ganhar pelo menos 100%. Porque senão não fecha a conta. Ele tem que vender muita pipoca e é barato. Ele tem que ganhar 100%, 200% na pipoquinha. O cara que tem bilhão, 1 bilhão, se ele ganha 10%, são 100 milhões. Então, assim, cara, 100 milhões, não é 5 mil reais que tu vendeu de pipoca no bruto e tu tem que comprar, tem isso, aquilo, outro. Então, assim, começa a entender o que está acontecendo. Todo santo dia uma notícia de banco tendo lucro recorde. Os mesmos banqueiros que se fala na agenda globalista. Quem trouxe Klaus Schwab ao Brasil pela primeira vez? Assim, quem trouxe? Porque a priori o Klaus Schwab ele já tinha vindo ao Brasil, mas acho que por iniciativa própria, que nunca foi própria, né? O Klaus Schwab ele não nasceu do nada. Mas nos anos 70 ele veio aqui e convidou 5 pessoas para o primeiro Fórum Econômico Mundial. Só que quem traz ele já como presidente do Fórum Econômico Mundial, o negócio já estava estabelecido, foi o Paulo Setúbal Neto. Família Itaú. Está discutindo agora a autonomia financeira do Banco Central. A independência do povo e do governo já existe. A dependência hoje do Banco Central é só com a Faria Lima. Isso daí é papo que já vem desde a década de 70 pelas mãos do então presidente da FEBRABAN da época, que era do Itaú, e do outro banco, se não me engano, do Unibanco. Foi do Itaú e do Unibanco, que hoje é um banco só. São Itaú e só Unibanco. Eles se uniram. Aí, nos anos 87, quem faz um artigo sobre isso era o então doutorando, eu acho que não tinha terminado ainda o doutorando de Princeton, Armínio Fraga Neto. Então, assim, galera, eu sei que vocês estão apoiando pautas que estão sendo impostas aí desde a década de 70. E que não deram certo. Se tivesse desde a década de 70 dando certo, não tem problema. O problema é que não tá dando certo. Errado, mas tá dando errado. Quer dizer, tá dando certo pros banqueiros, né? Pra eles dá certo. Você olha de onde vem o Unibanco, vem do Moreira Salles. Olha a história da família Moreira Salles ao longo da história política do Brasil. Olha a história do Setúbal, que na verdade a família Setúbal vem da família Souza Aranha, que era o Olavo Egídio Souza Aranha, que é a filha dele, Francisca, casa com Paulo Setúbal, e aí que vem a correntinha da família Setúbal, né? E aí é o irmão da Francisca, quem é Souza Aranha, que dá o início ao que viria a ser o Itaú. Assim, essas famílias estão aí há mais de 100 anos. A gente tá aqui, a gente tá vendo o ciclo, a gente começou a acompanhar a política agora de 2013 para cá, né? No pós-2013... Ô, gente, essa turma, eles não estão acompanhando a política, eles fazem a política. Eles desenharam o sistema político brasileiro, eles negociaram as dívidas que o Brasil já teve, sabe? Eles dominaram o Brasil desde lá de trás. Então, assim, não é algo assim, não é Lula-Bolsonaro. O problema é tão mais profundo e estamos aí, às vezes, olhando a qualquer luxo, e o problema estrutural, ele sempre fica de lado. Sabe? Então, assim, acredite nos seus olhos, é só isso. Acredite nos seus olhos que você está vendo. Julgue. Não aceite o que vem embalado pela Globo e fala, não, isso daqui é a verdade. O Maduro é bolsonarista. E você, Arthur, se despede aí dos nossos queridos espectadores. Vou despedir com pelo menos um ar de um pouco de otimismo. Otimismo, porque sabe que eu sou cristão, só por isso no final a gente ganha. Essa é a mensagem, não se preocupe. No final, você que é cristão, no final a gente ganha. Tá? Então não se preocupe, entendeu? Se não estamos ganhando é que não chegou no final, isso é o que importa. Mas eu acho que essa discussão, às vezes, eu sei que no vídeo chega algumas pessoas em casa, ficam preocupados, vai vir mais uma crise aí, vai vir mais uma crise econômica, vai bater na minha porta, mais uma instabilidade, mais essa maldade dessas teorias educacionais que tem no Brasil, atinge meu filho.
E a gente vai se sentindo soterrado, né? Soterrado sobre isso, em relação a isso. Por isso que eu estou dizendo, no final, não se preocupe que a gente ganha. Essas crises passam também. A verdade, a crise vem, a crise vai. Assim, muitas vezes nós temos esse sentimento de que coisa é muito ruim, mas é aquela história, cara, olha teu filho, tua mulher, né? Vê o sol tá aí, dá um mergulho na praia. Essas coisas são perenes, né? São perenes. Então a gente não tem que estar pensando apenas num pessimismo como se não tivesse mais nada bom na vida. Então, não é tentar ser poliano, mas olhar que a vida é um dom de Deus, é uma coisa boa, né? A gente tem que usar os nossos dons para melhorar o nosso entorno, melhorar os nossos amigos, familiares, e se a gente fizer isso, já é um golaço, né? Não precisa mudar o Brasil vai ser mudado aos poucos, mas quanto mais a gente divulgar essa informação, mais divulgarmos tudo isso, e as pessoas falarem sobre política e confrontar ideias, vai ser mais difícil enganar as pessoas, né? Enganar outros. Fica mais difícil para eles, vamos tornar a vida mais difícil para eles. É isso aí. A gente tem que lembrar que as coisas... a gente tem essa impressão de que a gente olha o mundo e vê que tá tudo ruim, e aí, pô, minha vida tá ruim também. Às vezes você precisa olhar um pouco também do seu lado, e às vezes tá ruim também, né? Também tem isso, porque às vezes até... E você tem que olhar e falar assim, cara, o que eu posso fazer para acordar amanhã e continuar a vida, né? Porque aí, primeiro, a esperança não pode morrer mesmo. E segundo, que é o que você falou, cara, eu desde que nasci, 50 mil crises eu já vi, e eu nem sou tão velho assim, meu pai viu mais ainda. E crises bem pesadas, às vezes até piores, tá? Existe uma nota de esperança aí. O mundo, pelo menos, está vendo essas coisas. Nos anos 90, cara, isso tudo estava acontecendo num nível tão maior e tão sem alguém respondendo a isso. Ninguém respondia, o mundo simplesmente era isso. E ninguém, o Kim talvez fosse um pouco jovem para essa época, mas eu lembro que o mundo parecia super estável em 95, assim, parecia que o mundo tava normal. E, cara, tava no auge desse movimento que a gente tá vendo hoje, que tá em decadência. Então, assim, as crises passam, né? As crises passam, tenta não morrer de fome, né? E se morrer, morra rezando, talvez. Mas tenta viver assim e não se desesperar e tentar com pouco, cara. Às vezes uma coisa boba, que nem dar uma volta no quarteirão com teu filho, com a tua mulher, já é uma coisa que vai te elevar o coração. E é isso, cara, não perder isso aí, senão a gente tá ferrado. E a gente, tendo isso, cara, a gente tem muito mais que muitos... Eu conheci gente muito rica e muito infeliz. E conheci cara bem ferrado de grana e bem feliz. Então, assim, né, segue o jogo. A gente tem que lutar, óbvio, não pode ficar quieto olhando, mas segue o jogo. Trelli, que eu acompanhei na minha vida profissional. 94 crise no México. Sim. 97 crise da Ásia, 98 crise da Rússia, 2001 Argentina, né? 2008 dos Estados e 2008 Unidos. os Estados Unidos. E essas eu me lembro assim, essas eu vi e vivenciei todos os dias e todas eram... E parecia o fim do mundo, né? Parecia que ia acabar o mundo. Parecia o fim do mundo. 2011, teve 2011. Teve 9 de setembro. E aqui no Brasil teve... 2001. Aqui, 11 de setembro. Pô, 11 de setembro parecia o fim do mundo. Aqui teve um monte de impeachment, teve da Dilma, do Collor, tudo parecia o fim do mundo. E não é, cara. Quando o Bolsonaro ganhou, também parecia, resolveu. Não resolveu porra nenhuma. E quando perdeu, parece ferrou. Não, ferrou, a gente tá um pouco mais ferrado mesmo, mas a vida segue, é isso aí. Então, muito obrigado pela audiência, vocês estão aqui há bastante tempo. Obrigado, Kim, por sempre clarear aqui as nossas dúvidas, você também, Arthur, e eu aqui fico aprendendo com vocês e espero vocês todos no nosso próximo Puxando o Fio. Agora vai ter nome, pronto, era para ser um nome interno, mas vai ser um nome. A gente fica aqui puxando um fio um com o outro. Muito obrigado e até a próxima.